Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar com um circuito que tem mais de uma malha e aprender, então, a aplicar as leis de Kirchhoff para esse tipo de sistema, certo? Eu tenho aqui um exemplo que me pergunta quais são as correntes que passam nos resistores 1, 2 e 3. Resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Para começar a resolver esse problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar o sentido da corrente. Lembrando que eu posso marcar o sentido da corrente diferente do que ele é de verdade. Isso não vai influenciar nos nossos cálculos. O que vai acontecer é que no final nós teremos um resultado negativo para a corrente, se aquele sentido que a gente adotou não for verdadeiro. Mas obviamente que olhando para o sistema, a gente já tem uma noção de qual é o sentido real dessa corrente. Eu tenho aqui uma fonte e uma força eletromotriz de 12 volts. Certo? Eu sei que essa fonte vai impulsionar a corrente nesse sentido, certo? A corrente que passa no resistor 1, eu vou chamar de corrente 1. A partir do momento que essa corrente ela passa por este nó, o que vai acontecer? Ela vai se dividir para passar por esses dois ramos, ok? Então, quando ela se divide, nós temos uma corrente que vai passar pelo resistor 2, que eu vou chamar de corrente 2, e uma outra corrente que vai passar pelo resistor 3, que eu vou chamar de corrente 3, certo? Essa corrente 3 vai chegar até aqui, a corrente 2 também vão entrar neste segundo nó aqui, se juntam novamente, e então eu tenho a corrente 1 novamente aqui passando pelo meu resistor 4, certo? De número 4. Então, agora que eu já conheço as resistências, as tensões e os sentidos para a corrente eu já determinei, agora a gente pode começar a aplicar as leis de Kirchhoff, ok? E a gente precisa lembrar. As leis de Kirchhoff para os nós, ela me diz, a lei de Kirchhoff para os nós, ela me diz que a corrente que entra em um nó tem que ser exatamente igual à corrente que sai desse nó. Então, a primeira coisa que eu escrevo é que a corrente I1 ela vai ser igual à corrente I2 mais a corrente I3, certo? Eu já vou chamar essa equação aqui de equação de número 1. Primeira coisa que eu consigo observar. Depois eu aplico a lei das malhas, certo? Que me fala que a soma das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar a tensão na fonte e a tensão em cada um desses resistores, somar e igualar isso a zero. O que a gente tem que lembrar? Quando eu passo pela fonte no sentido do deslocamento das cargas internas, certo? Essa fonte vai representar para mim uma tensão positiva. Então, vai ser mais E. E quando eu passo pelos resistores no sentido da corrente, gente, aqui eu vou escrever aqui malha 1, que é para vocês saberem que essa equação eu tirei de aplicando a lei das malhas na malha 1. A malha 1, para mim, ela sempre vai ser, a primeira malha é essa do lado esquerdo da figura, certo? Então, a gente já sabe que vai ser mais a tensão na fonte, a minha força eletromotriz, e quando eu passo por um resistor no sentido da corrente, eu tenho uma queda de tensão em cada um desses resistores, certo? Então, vai ser menos I1 vezes R1, certo? Que é a tensão em cada resistor. A tensão não é I vezes R? Pois é, então a tensão nesse resistor é a corrente que passa por ele vezes a resistência dele. I1 vezes R1. R1 é 20, não é? Então, vai ficar, vou colocar aqui, 20 vezes a corrente I1, passo pelo próximo também no sentido da corrente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos R2 vezes I2. R2 também vale 20, isso aqui vai ser 22. E aqui, passo pelo último resistor aqui nessa malha, também negativo, vai ser menos 8 vezes I1. E isso aqui tudo, gente, é igual a zero, certo? Posso reduzir essa expressão aqui? Posso, né? Porque eu tenho dois termos dependentes de I1. Então, eu vou ter E... Opa, já vou substituir o valor de E, gente. Qual o valor de E? Não é 12 volts?
Então, eu vou ter aqui 12 menos 20, menos 8, né? Que os dois dependem de 1. Vai ficar menos 28 e 1 menos 22. Isso aqui é igual a 0. Ok, então quando eu passo esse menos 20 para o outro lado da igualdade, ele fica positivo, né? Posso simplesmente igualar isso aqui. 12 menos 28 e 1 é igual a 22. Já posso escrever I2 em termos de 1 se eu quiser, mas também posso deixar essa equação dessa forma. Vou optar por deixar ela assim mesmo. Então, venho aqui e vamos trabalhar então com a malha 2. Essa expressão aqui, vou chamar de equação de número 2, ok? Na malha 2, eu tenho simplesmente duas resistências. E eu vou passar pela resistência 3 no sentido da corrente, porque eu sempre analiso no sentido horário, certo? Eu sempre. Vou passar pela resistência 3 no sentido da corrente, então ela vai representar uma queda de potencial. Eu tenho menos 30 vezes I3. E agora eu vou passar pela resistência 2 no sentido contrário ao sentido da corrente. Então, eu tenho aqui mais 20 vezes I2. Isso aqui vai ser igual a 0, ok? Posso isolar qualquer um dos dois. Eu vou isolar, neste caso, o meu I2. I2 vai ser igual a... Passo o I3 para o outro lado da igualdade, vai ficar 30 sobre 20, ou 3 sobre 2 e 3, não é? 3 sobre 2 e 3. Ok, tenho mais uma equação aqui. Equação que eu vou chamar de número 3, ok? Agora, eu posso encontrar as correntes trabalhando com uma substituição. Posso substituir, se eu substituo aqui o I2 aqui dentro dessa equação, eu fico com I1 dependente de I3. Ou então, eu posso isolar nesse caso, ó, fica até melhor para que eu trabalhe. O meu I3 vai ser igual a 2 sobre 3, né? E 2. Então, essa equação aqui, eu só fiz isolar novamente. Vou chamar ela também de equação 3. Certo? Se eu substituo aqui a minha equação 3 na minha equação de número 1, agora é só resolver o sistema, né, gente? Então, eu posso trabalhar do jeito que eu achar melhor. Eu, Lauriane, gosto de ficar fazendo várias substituições. Se eu substituir a equação 3 na equação de número 1, eu tenho que I1 vai ser igual a I2 mais I3. Só que I3 é 2 sobre 3 e 2, certo? Isso aqui eu posso tirar o mínimo, colocar 3 aqui embaixo. 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes I2, vai ficar 3 I2 mais 2 I2, certo? 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2, 2 e 2. Então, 2 mais 3, eu tenho 5 I2 dividido por 3. Opa, já encontrei uma relação para I1 em função de I2. Vou chamar isso aqui, ó, não vou reescrever, porque a gente tem um espaço pequeno aqui de quadro. Então, eu vou chamar essa equação de equação de número 4. Quando eu substituo a minha equação de número 4, tá? Na minha equação de número 2, eu posso encontrar a corrente I2. Quer ver? Eu tenho aqui 12 menos 28 e 1
Mas quem é I1? I1 é 5 sobre 3 vezes I2. Isso aqui vai ser igual a 22. Então, eu tenho que 12 menos, vou fazer essa continha aqui, 28 vezes 5 dividido por 3. 46,6. Vamos deixar só o 28 vezes 5, que vai me dar 140 dividido por 3. Vou passar para o outro lado da igualdade. Então, 12 vai ficar igual a 140 sobre 3 e 2, mais 20 vezes e 2, certo? Agora eu tiro o mínimo de novo. 12 vai ser igual a... Vou colocar 3 aqui embaixo. 3 dividido por 3 vai dar 1 vezes 140. Eu vou ficar com 140 vezes I2, mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 20, 60. Então, 60 vezes o meu I2. Ok, 140 mais 60, 200. 200 dividido por 3. Vou colocar assim, olha. Passar o 3 para o outro lado, multiplicando o 12. Então, vou ficar com 36, que vai ser igual a 200 vezes I2, certo? Então, I2 é 36 dividido por 200, que vai me dar 0,18. I2 é igual a 0,18 amperes. Pronto, agora ficou super fácil para mim continuar, né? Se I2 é 0... Opa, escrevi 0... Falei 0,18 e escrevi 0,12, olha. 0,18 amperes. Vou chamar esta igualdade de número 5, certo? Venho aqui do lado e faço a última substituição. Ok? Quem é... Opa! Quem é agora? Eu tenho que 2 é igual a 3 sobre 2 e 3, e 3 é 2 sobre 3 e 2. Então, eu já posso encontrar de cara o I3. Né? Se eu substituir a equação de número 5, substituir a equação de número 5 na minha equação de número 3. Eu encontro que I3, opa, vou fazer de azul para manter o nosso padrão. Eu encontro que I3 vai ser igual a 2 sobre 3 vezes I2, que é 0,18. Então, 2 vezes 0,18, 2 vezes 0,18 dividido por 3, só para não correr risco de errar, vai ser 0,12, né? E 3 vai ser 0,12 amperes. Opa, já encontrei I2 e já encontrei I3. Agora, vou chamar essa equação de número 6. Ok. Me resta substituir as equações de número 5 e 6 na minha equação de número 1. Primeira equação que me diz que a corrente I1, que é a que passa aqui em R1, é igual a I2 mais I3. Pronto. Está resolvido o problema. I1 vai ser igual, então, a 0,18 mais 0,12 amperes. A corrente I1, por sua vez, é 0,3 amperes. Está resolvido o nosso problema utilizando as leis de Kirchhoff. Agora eu vou deixar para vocês resolverem esse problema simplificando essas resistências. Essas duas estando em paralelo, vocês façam a resistência equivalente, depois essa resistência equivalente vai estar em série com essas duas. Calcula a resistência equivalente de novo em série e encontra a corrente que passa aqui
nessa malha, certo? Vocês encontram de cara quem é o I1. Depois abre de novo, encontra a tensão em cada um dos resistores e calcula a corrente aqui